Vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à parte de geometria analítica e vamos falar especificamente aí sobre a circunferência, tá? A teoria hoje é muito curta, muito pequena, porque a gente vai direcionar bastante aula para exercício, tá? Isso aqui é só uma continuidade da parte que eu dei para geometria analítica. Então, vamos dar uma recapitulada na teoria, rapidinho, vamos passar rapidinho aqui pelos slides. Primeiro, a gente viu a fórmula da distância entre dois pontos, né? Na hora que a gente estava falando do ponto. A gente viu que a distância entre dois pontos, né, ela é calculada através do teorema de Pitágoras. Distância ao quadrado é a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, certo? D ao quadrado é delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Na distância entre dois pontos, não importa se você faz o ponto B menos o ponto A ou o ponto A menos o ponto B. Vai elevar ao quadrado, o resultado vai dar o mesmo. Depois a gente deu o conceito de ponto médio, né? As coordenadas do ponto médio, elas são as médias das abscissas e das ordenadas, ou seja, a coordenada x, a abscissa do ponto médio é a média de xa com xb, e a ordenada do ponto médio é a média de YA com YB. Conceito bem simples também. Depois a gente viu a ideia de baricentro do triângulo. Tá? O que é o baricentro de um triângulo? É o ponto de encontro das medianas. E as coordenadas do baricentro também é uma média. A abscissa do baricentro é a média de todos os x. E a ordenada do baricentro é a média de todos os y. Como são 3, a gente soma e divide por 3, certo? Isso aí, teoricamente, são conceitos bem simples, tá? São conceitos bem tranquilos. Aí a gente viu depois a condição de alinhamento de 3 pontos. Na condição de alinhamento de 3 pontos, eu disse para vocês o seguinte: quando 3 pontos estão alinhados, se você fizer uma semelhança de triângulo com as coordenadas desses pontos, tá? Vocês vão conseguir impor a condição de alinhamento. Deixa eu só autorizar alguém aqui. Só que quando eu dei determinante, eu disse para vocês o seguinte: eu não poderia colocar naquela aula, né? Se você fizer esse determinante aqui, ó, XAYA1, XBYB1 e XCYC1, e esse determinante ele der 0, se esse determinante der 0, os pontos estão alinhados, tá? Eu uso a matriz, tá, pessoal? Eu sempre uso isso aqui quando eu faço condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Se você fizer o determinante da matriz dessas coordenadas aí, vai dar 0. Não precisa, se você pode, por exemplo, colocar o C aqui em cima, o B aqui embaixo. O que você tem que fazer colocou o XA, depois é o YA. Colocou o XB, depois é o YB. Mas se você trocar linhas de posição, não tem problema, porque a gente sabe lá do determinante que quando a gente troca 2 linhas de posição, o determinante ele fica multiplicado por menos 1. Então, como dá 0, né? 0 menos 1 dá 0. E aí, pessoal, a gente até pode abrir aqui a gente pode até abrir um novo slide, porque com a teoria de determinante, a gente pode escrever o seguinte, ó. Eu vou atualizar depois esse slide lá na plataforma, tá? Eu já coloquei tudo isso aqui, tá na plataforma. Se a gente tiver um triângulo, e aqui estão as coordenadas do triângulo, para eu calcular a área desse triângulo, basta fazer a metade do módulo desse determinante aqui, ó. XAYA1, XBYA1
YB 1, XC, YC 1. Se você fizer a área, tá? Se você quiser calcular a área por determinante, é só fazer essa matriz, é só resolver esse determinante aqui. Se der valor negativo, você vai pegar o positivo, vai pegar o módulo e vai dividir o resultado por 2, tá certo? Obviamente, quando A, B e C estão alinhados, vai dar um triângulo de área zero, né? Isso porque esse determinante aqui vai dar zero. Tudo bem? Entenderam isso aí? Isso aqui, obviamente, eu não poderia colocar, pessoal, né? Eu não poderia colocar isso porque eu não tinha dado determinante ainda, né? Depois a gente viu a reta, tá? Depois a gente foi lá, né? Então estamos fazendo um resumo aqui do que a gente viu em geometria analítica. Depois a gente viu a equação da reta, tá? Na equação da reta, eu usei a condição de alinhamento de 3 pontos para deduzir a equação da reta e a gente chegou nessa aqui, que é o que importa para vocês, que é a equação geral da reta. Essa é a equação geral da reta. AX mais BY mais C é igual a zero. AX mais BY mais C é igual a zero. Tá? O que é essa equação da reta aqui, pessoal? Vamos lá. Espera aí, deixa eu botar aqui em cima. Por exemplo, se vier assim para vocês, 3x menos 2y mais 5 é igual a zero. Tá? Se você colocar diferentes, né, se você escolher um valor para x e calcular o valor de y, vai dar um ponto. Se você escolher um valor de x e calcular o valor de y, vai dar outro ponto. Né? Se você escolher infinitos valores de x, você vai encontrar infinitos valores de y, e se você ligar, eles vão formar uma reta. É que vocês não estão acostumados a ver reta com essa representação aqui. Vocês estão acostumados a ver y igual a não sei o que lá, x mais b, por exemplo. Né? Só que isso aqui também é a equação da reta. Só que quando a reta está escrita dessa forma, a gente diz que ela está na equação geral e ela tem a sua utilidade. Qual é a utilidade da equação geral que a gente viu lá na aula passada? Distância de ponto à reta. Quando a gente tem uma reta exibida na equação geral e quando a gente tem um ponto x0, y0, a distância do ponto à reta vai ser o módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu sei que essa fórmula é muito feia, ela é horrível, tá? Mas ela infelizmente precisa ser decorada porque isso aí pode sim cair para vocês, tá certo? Lembrando que geometria analítica serve tanto para pública quanto para particular, cobradas na mesma intensidade. Então, fiquem de olho nessa formulinha aí. Até principalmente para quem vai fazer particular de medicina, né? Porque eles adoram colocar questões que representam a aplicação direta da fórmula. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoal, então vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi dito até agora? Tá, eu preciso que vocês copiem essa fórmula, tá bom, pessoal? Eu preciso muito que vocês copiem essa fórmula. Aí aqui eu dei um exemplo de distância de ponto à reta, né? Isso tudo foi na aula passada. E depois a gente chegou na equação reduzida da reta, tá? O que é a equação reduzida da reta? Quando a gente escreve a equação geral e isola o y, tá? Quando a gente isola o y vai acabar sendo menos a sobre b e o x vai acabar sendo multiplicado por menos a sobre b e vai aparecer um menos c sobre b aqui. A gente chamou esse cara aqui de m, esse aqui de n, então tá aqui a reta escrita, essa seta ficou horrível, tá aqui a reta escrita na equação
reduzida, tá bom? Então, deixa eu abrir um slide aqui. Estou só fazendo uma revisão, tá, pessoal? Rápida. Reta na equação geral. AX mais BY mais C igual a zero. A reta escrita assim, ela está na equação geral. Por exemplo, 3x menos 2y mais 10 igual a zero. Ela está na equação geral. Para que serve a equação geral? Para calcular a distância de ponto à reta. Se você tiver uma reta escrita na equação geral, e se você tiver um ponto P de coordenadas x0, y0, a distância desse ponto aqui até a reta, ela é calculada por essa fórmula aqui, ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Lembrando que x0 e y0 são as coordenadas do ponto e vão aparecer aqui. Vou até ajeitar esse by0 aqui, porque agora ficou melhor. Daqui só estou fazendo um rascunho, tá, pessoal? Só para... E aí a gente tem a equação reduzida, que é quando a gente isola o y, né? Y é igual a mx mais n, tá? Essa é a equação reduzida. E na equação reduzida, esse mzinho aqui, ele é chamado de coeficiente angular, e esse n, ele é chamado de coeficiente linear. Então, coeficiente angular e coeficiente linear, tá bom? Para que servem esses caras, tá? O m, ele corresponde à tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. E o n é onde a reta corta o eixo y. Aqui está o nosso n, tá certo? Então, aqui, ó. Então, aqui. Vou voltar aqui para... Tá aqui embaixo, tá? Então, o m, ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo y. Ou seja, pessoal, dando a desenhada aqui, ó. Aqui está o ângulo, aqui o m vai ser positivo, e aqui está o ângulo, aqui o m vai ser negativo. Por isso que a gente diz que quando a reta está inclinada para a direita, o m é positivo, e quando ela está inclinada para a esquerda, o m é negativo. E o n de neném é onde a reta corta o eixo y, tá? Para que serve a equação reduzida? A equação reduzida, ela serve para o seguinte, para a gente estudar paralelismo e perpendicularidade. Então, quando a gente tem duas retas paralelas, elas formam o mesmo ângulo com o eixo x, né? Então, se R é paralela a S, o m da reta R é igual ao m da reta S. E se eu tenho duas retas perpendiculares, eu demonstrei para vocês lá na aula passada que o m da reta R vezes o m da reta S dá menos 1. Tá? E tem um detalhe. Vocês sabem que existem várias questões que ele dá 2 pontos e pede a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Tá? A gente sempre descobre a equação da reta que passa pelos 2 pontos usando a equação reduzida. Tá? Então, mais uma vez, eu vou lembrar para vocês o seguinte, porque é uma coisa importante. Quando você tem um ponto P, 2, 3, e tem um ponto Q, menos 4 e 5, tá? Existem duas maneiras, tá? Na verdade, pessoal, existem 3 maneiras, eu vou mostrar as 3 para vocês, tá? De descobrir, aí vocês vão dizer o que é mais fácil. A terceira é porque vocês já aprenderam a matriz. Existem 3 maneiras de descobrir a equação da reta que passa por 2 pontos. Tá? Aí eu vou falar qual que eu gosto mais e qual é a pior para ser usado. Vou fazer um ranking aqui. Primeiro modo, que é o que eu gosto de usar. Esse é o que eu faço. Eu escrevo mx mais n.
Ah, Leandro, mas eu aprendi equação reduzida. Eu aprendi na escola equação reduzida como y é igual a x mais b. Eu posso usar? Pode, mas toma cuidado porque a gente costuma escrever a geral como ax mais by mais c. Tá? Eu prefiro que a partir de agora você escreva mx mais n. Mas aí, cuidado para não se enrolar. A maneira que eu faço é a seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu pego o conceito de M, só fazer com outra cor aqui. Eu pego o conceito do M, que é a variação do Y sobre a variação do X, tá? E faço 3 menos 5 e 2 menos 4. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 6. Meu M dá menos 1/3. E aí, eu pego um desses dois pontos e substituo na equação já sabendo o valor de M. Vou pegar o primeiro aqui, por exemplo. Ó. 3 igual a mx mais n. E aí o n vai ser 3 mais 2/3. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11/3. E aí eu descubro a equação da reta. Y igual a menos 1/3 de x mais 11/3. Então, é assim que eu faço, por exemplo. Tá bom? Agora, como eu sei que vocês gostam de fazer? Vocês gostam de fazer assim. Ó. Vocês pegam, também é rápido, tá? A equação da reta e substitui o ponto P e o ponto Q para ficar com o sistema. Né? Aqui é x e aqui é y. Né? Vai ficar 3 igual a 2m mais n e 5 igual a menos 4m mais n. E aí eu dei uma sugestão para vocês, né? Que é fazer como? Por subtração. Faz 3 menos 5, que dá menos 2. Faz 2m menos 4m, que dá 6m, porque o n vai cancelar. Você vai ficar com m igual a menos 2/6, que é menos 1/3. Vai chegar no mesmo valor que eu cheguei, obviamente. Depois eu vou substituir na equação de cima, vai ficar 3 é igual a menos 2/3 vezes mais n, perdão, né? E a gente vai ficar com a mesma conta que vai dar 11/3. Tá bom? Então, também vai ser rápido resolver dessa forma. Agora, a terceira maneira que existe, né, que eu não acho prática, vou até colocar pequenininho aqui, é você resolver esse determinante aqui, ó, x, y, 1, 2, 3, 1, menos 4, 5 e 1. Você vai pegar isso aqui e vai igualar a zero. Você vai encontrar uma resposta com x e com y, tá? Aí você vai, se você isolar o y, você vai encontrar reduzida. Se você não isolar o y, você vai encontrar a equação geral. Por que dá para usar esse número 3? Porque eu estou procurando um ponto genérico xy, que eu vou chamar de P', que esteja alinhado com P e com Q. Aí é só impor a condição de alinhamento de 3 pontos, que você vai chegar também na equação da reta. Tá bom? Então também dá para fazer assim. Só para caso vocês, se vocês vissem isso em algum lugar, para vocês, como eu vou dizer, entenderem de onde sai isso. Eu falei isso. E aí, pessoal, a gente vai chegar na matéria de hoje, na matéria nova, que é a circunferência, tá? Eu poderia ter dado circunferência já na aula passada, tudo junto, né? Só que eu preferi fracionar um pouco a teoria, até para a gente poder fazer essa revisãozinha que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos fazer aí essa revisão. Vamos lá, circunferência.
Primeira coisa que a gente aprende da circunferência, tá, é a equação reduzida. E a maneira de chegar na equação da circunferência, como se chega na equação da circunferência, é muito fácil. Tá? Eu quero que vocês percebam que é muito fácil. Eu traço uma circunferência que tem centro C. Como todo ponto, esse centro C ele tem duas coordenadas, que é a coordenada x e que é a coordenada y, tá certo? Ele tem a coordenada x e ele tem a coordenada y. E aí eu pego um ponto P qualquer da circunferência. Lembrando que circunferência é o contorno, tá, pessoal? A parte interior é círculo. Então a gente diz que a circunferência ela tem comprimento e o círculo ele tem área. Por isso que a gente fala comprimento da circunferência e área do círculo. Aqui a gente vai achar a equação da circunferência, que é do contorno. Esse ponto P, ele é um ponto genérico, tá? Como um ponto genérico, ele tem coordenadas genéricas x e y. O que a gente vai fazer é a distância entre dois pontos. A distância entre o ponto P e o ponto C. Por isso que eu escrevi aqui, ó, a fórmula da distância entre dois pontos pode ser aplicada entre P e C. Lembrando, pessoal, que distância entre dois pontos, que foi a primeira coisa que a gente viu, tá? A fórmula é distância ao quadrado é a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, simplesmente porque a gente aplicou Pitágoras aqui, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então a fórmula da distância entre dois pontos nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Então vai ficar, ó, a distância entre dois pontos é o raio, então vai ficar raio ao quadrado. A diferença entre os x vai ser x menos x do centro ao quadrado. E a diferença entre os y vai ser y menos y do centro ao quadrado. Eu só escrevi ao contrário, então está aqui o que a gente vai chamar de equação reduzida da circunferência. Essa é a equação reduzida da circunferência. Vou até aumentar aqui. Deixar isso aqui maior. Pronto. Essa é a equação reduzida da circunferência. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Por exemplo, vou abrir um outro slide aqui de rascunho. O cara vem aqui, ó. O cara vem aqui, te dá uma circunferência. O cara te dá uma circunferência de centro C, 2,8, com raio 6. E pede a equação dessa circunferência. É muito simples, pessoal. A equação da circunferência, você vai substituir só o x do centro, o y do centro e o raio. Então vai ficar x menos o x do centro, que é 2, mais y menos o y do centro, igual a raio ao quadrado, que aqui você pode até colocar o valor de 36. Tá certo? Então, essa é a equação reduzida da circunferência. Na reta é o contrário. Na reta, primeiro a gente calcula a equação geral para depois isolar o y e produzir a equação reduzida. Na circunferência, não. A gente começa determinando a equação reduzida e agora que eu vou partir para a equação geral. Pessoal, como é que é a equação geral? Como é que a gente chega na equação geral? Como é que é? Muito feio, né? Como é a equação geral? A equação geral a gente obtém abrindo, né, fazendo o produto, né, fazendo esse
resolvendo esse parêntese, né? Fazendo esse produto notável aqui, ó, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, x ao quadrado, menos 2x, x do centro, mais x do centro ao quadrado. A gente faz a mesma coisa com o y e passa esse raio para a esquerda, tá? Em geometria analítica, pessoal, equação geral é quando a gente coloca tudo igual a zero. Por isso que a equação geral da reta, você tem que passar todo mundo para a esquerda e não deixar ninguém lá do outro lado. Dessa primeira linha para a segunda, eu só vou reagrupar os elementos. Eu vou ficar com x ao quadrado, vou puxar esse y ao quadrado aqui para frente. Em vez de menos 2x, x do centro, eu vou inverter esses fatores aqui. Eu vou inverter esses dois fatores e vou agrupar o x do centro ao quadrado, o y do centro ao quadrado e menos o raio ao quadrado. Isso vai dar zero. A gente vai chamar menos 2x do centro de A, menos 2y do centro de B, e todo esse resto aqui a gente vai chamar de C. Então, qual é a melhor forma de memorizar a equação geral da circunferência? Além de você ter que saber que ela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero, você precisa saber que o A é menos 2x do centro, ou, se você preferir, saber que o x do centro é menos A sobre 2. Saber que o B é menos 2y do centro, ou seja, que o y do centro é menos b sobre 2, tá? E saber que o c é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, tá? Isso aqui eu sugiro que vocês decorem. Eu não gosto de fazer completando o quadrado. Eu acho que vocês podem se enrolar um pouco. Eu vou fazer completar... Eu posso resolver completando o quadrado mais na frente. Por enquanto eu não vou explicar assim. Vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Vamos supor, pessoal, que a tua equação... Eu estou colocando aqui um número aleatório, pode ser que o raio nem exista, tá? Basta dar raiz quadrada de número negativo. Não é toda, eu não posso colocar qualquer valor ali para o C. Então é o seguinte, eu estou botando aqui para vocês uma equação da circunferência, tá? Eu vou fazer, depois eu vou dar outro exercício para vocês treinarem. Eu vou pedir a gente vai calcular as coordenadas do centro e a gente vai calcular o raio. Então vamos lá. Para achar o x do centro, a gente tem que saber que este cara aqui que multiplica o x, que é o menos 6, ele é menos 2x do centro. Ou seja, o x do centro é ele dividido por menos 2. Para eu calcular o y do centro, é só pegar o b e igualar a menos 2y do centro. Vai dar 8 sobre menos 2, que é menos 4. Leandro, visualmente, quem é o x do centro e o y do centro? São as coordenadas do centro. Você está calculando esse cara aqui e esse cara. Você está vendo onde a circunferência está centrada, em que ponto do plano cartesiano está o centro da circunferência. Tá? Na prática, vocês vão reparar o seguinte, que vocês vão conseguir fazer isso de cabeça, tá? Eu vou até dar uma questão para vocês da apostila, para vocês fazerem, depois desse, que é possível que vocês façam de cabeça com o que eu vou falar agora. Pessoal, para descobrir o x do centro, é só trocar o sinal e dividir por 2. Troca o sinal do menos 6, dá 6. Divide por 2, dá 3. Por que tu não tem que dividir o cara? Para descobrir o x do centro, você não precisa dividir o a por menos 2? Então é só inverter o sinal e dividir por 2. A mesma coisa aqui no b.
Para descobrir o y do centro, troca o sinal e divide por 2. O chato é descobrir o raio, tá? Porque para descobrir o raio, você vai precisar escrever isso aqui, ó. C igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Eu vou resolver completando o quadrado agora também, só para vocês escolherem, né? Porque às vezes o que eu acho que é mais simples não é para vocês. É porque eu uso essa fórmula há tanto tempo que naturalmente ela é mais simples para mim. O C é o cara que vem sozinho. É o 5. Ah, importante. Para vocês descobrirem um raio, vocês já precisam descobrir antes o x do centro e o y do centro, senão não tem como fazer. X do centro ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, y do centro ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos raio ao quadrado. Vai dar 9 mais 16 menos R2. R2 é igual a 20, o raio da raiz quadrada de 20. Deixa eu diminuir o espaço aqui. R ao quadrado é igual a 20. O raio da raiz quadrada de 20, tá? Aí tem que simplificar a raiz quadrada de 20. Vai dar 2 raiz de 5, né, pessoal? 2 raiz de 5. A raiz quadrada de 20. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu isso aqui? Eu vou fazer de outro jeito, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou completar quadrado. O que é completar quadrado? Você vai pegar a equação reduzida, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado, tá? A questão não é nem completar quadrado, é fazer mesmo o produto notável, tá bom? É porque essa é uma técnica, pessoal, quem gosta de completar quadrado, essa é uma técnica alternativa a você ter que completar quadrado. Ou seja, esqueci essa fórmula aqui, o que eu faço? Esqueci isso aqui na hora da prova. Para onde eu corro, tá? Eu vou mostrar para vocês uma técnica que não é necessariamente completar quadrado. Escrever equação reduzida. Então vai ser x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado mais 8y mais 16. Vou passar o raio ao quadrado para a esquerda, menos r ao quadrado igual a zero. E aí você vai organizar como se fosse uma equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 25 menos r ao quadrado igual a zero. Se vocês perceberem, este cara, que se a gente comparar essa equação com essa, elas são idênticas, exceto por esse finalzinho, né? Aqui é 25 menos r ao quadrado e aqui é 5. Ou seja, 25 menos r ao quadrado é igual a 5. O raio vai dar raiz de 20, tá? Então, ou você decora a fórmula do C, ou você, já sabendo o x do centro e o y do centro, escreve a equação reduzida, e escrevendo a equação reduzida, você faz o produto notável, transforma para geral e compara com a equação que eu dei. O que vocês acharam mais fácil? A fórmula ou esse aqui de baixo? Eu achei a fórmula mais fácil. Fórmula mais fácil? Então, vocês que sabem, tá? Se esquecer a fórmula, vai ter que escrever a equação geral, reduzida, sem saber o R. E aí vai ter que fazer o produto notável e comparar com a de cima. Vocês vão ver que elas são idênticas, tá? Exceto pelo fato de aqui ser 25 menos R ao quadrado e daqui ser 5. Mas é bom saber que dá para fazer assim, porque pode dar branco, né? Então, no próximo slide, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só pegar na apostila um exercício rapidinho, pessoal. Eu vou pegar um exercício para vocês fazerem agora, tá?
Cadê? Deixa eu dar para matemática, peraí. Só um segundo que estava na mão e sumiu. Deve ser. Ai, achei. Aqui para a gente começar devagar. Pessoal, a questão é, vocês vão fazer, tá? Se P, Q são as coordenadas cartesianas do centro dessa circunferência aí, então é correto afirmar que, além de vocês marcarem a opção certa, eu quero que vocês calculem o valor do raio dessa circunferência, beleza? Então vamos lá. Além de marcar a opção, quero que vocês calculem o raio. Quero a gente ir um pouquinho além. Lá a próxima aqui já rapidinho. E aí, já fizeram? Tá, mais um minutinho para vocês fazerem. A gente vai fazer depois o do Enem, e aí eu vou dar um exercício bem didático para vocês, para a gente trabalhar com todos os conceitos de geometria analítica que estão nesse slide. Exercício com vários itens.
E aí, Nara, fez aí essa questão 41? Aham, Quanto é que você achou? Que gabarito aí? acerto. E o raio? 3. Então vamos ver. Pessoal, as coordenadas do centro, se vocês quiserem fazer de cabeça, vocês podem fazer, tá? Para achar o x do centro, é só trocar o sinal do número que multiplica o x e dividir por 2. E do y do centro, é só trocar o sinal e dividir por 2. Então, esse é o x do centro, esse é o y do centro. Então, esse cara é o que ele está chamando de P e esse é o que ele está chamando de Q. Então, ele quer 5P menos 3Q. Isso aqui vai dar 13, que é a letra C. E para descobrir o raio, você pode usar que o C é igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos raio ao quadrado. Vou fazer dos dois jeitos, tá? O C é menos 4. C é o cara que não está multiplicando nem x nem y. Então, C vai ser o x do centro ao quadrado, que dá 4, mais o y do centro ao quadrado, que dá 1, menos o raio ao quadrado. Tá? Vai ficar raio ao quadrado igual a 9. O raio dá mais ou menos 3, mas não pode ser negativo, vai ser igual a 3. Para quem odeia decorar fórmula, escreve a equação reduzida. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y ao quadrado, igual a raio ao quadrado, e desenvolve o x ao quadrado menos 4x mais 4, mais y ao quadrado mais 2y mais 1, menos raio ao quadrado igual a zero. E se você quiser um pouco mais de praticidade, vai comparando. Ó. X ao quadrado já está aqui. Menos 4x está aqui. Y ao quadrado está aqui. 2y está aqui. Tá? Sobrou desse lado 5 menos r ao quadrado nessa equação e na outra sobrou menos 4. Tá? Vai ficar r ao quadrado igual a 9, raio igual a 3. Tá? É só você comparar essa equação com a de cima. Aí na hora da prova vocês vão decidir o que vocês acham mais prático, certo? Alguém ficou com alguma dúvida nessa 41? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Então, façam a número 16. Quando vocês fazem a 16, eu vou escrevendo a próxima questão.
vocês acabarem, me avisem. E aí, fizeram, hein? Eu fiz. Marcou o quê? De dado. Letra? D de dado. D de dado. Alguém marcou alguma coisa diferente de D de dado? Ou alguém não conseguiu entender o que é para fazer? Fala comigo aí também. Vamos lá, pessoal. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. Tá? A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Tá? Então ele fala que a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Então aqui está a origem, pessoal. Aqui é o 0, 0, né? Então a gente pode considerar que isso aqui é uma circunferência, né, cuja equação reduzida é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, a equação deste movimento aqui que vocês estão vendo, a equação deste movimento aqui, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, tá bom? Só que no gabarito tá tudo assim, f de x é igual. A gente sabe, pessoal, que o f de x é o y, né? Então é só isolar o y. Vai ficar y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Para a gente tirar esse quadrado daqui, eu preciso mandar a raiz e colocar o mais ou menos na frente, né? Porque, pessoal, quando a gente faz r, por exemplo, x ao quadrado igual a 10, o x é mais ou menos a raiz de 10, ou seja, a gente manda esse quadrado para o outro lado como a raiz e bota o mais ou menos na frente. Só que é o seguinte, poxa, o valor vai ser positivo ou negativo, porque tem esses dois gabaritos aqui. Aí a gente tem que ver onde está se passando o movimento. Pessoal, se a origem está aqui, ó, aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. E o movimento está todo abaixo do eixo Y, ele está todo na parte negativa do Y.
Por isso que o gabarito é menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, que é a letra D de dado. Entenderam por que a letra D é o gabarito ou alguém não entendeu? Sim ou não? Entendi. Entendeu? Deixa eu só colocar aqui o roteador, que a internet já está começando a... A internet já está começando a ficar safada. Só um minuto, pessoal. Pronto. Estão me escutando? Normal? Estou vivo ainda aqui? Aham. Tá. Desculpa, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 16? Então vamos fazer um exercício bom. Já escrevi no Word aqui. Só vou copiar e colar. Pessoal, deixa eu explicar como é que a gente vai fazer esse exercício, tá? Vocês não vão fazer tudo de uma vez só, esses itens, senão acho que não vai dar tempo nem de corrigir. A gente vai fazer de 2 em 2, tá? Então eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem a letra A e a letra B. Tá? Isso vai trabalhar quase tudo que a gente viu, nesse slide. Se o que não der para fazer, vai ficar para casa junto com os exercícios que eu vou mandar. Então eu quero que vocês façam agora, peguem o papel e a caneta para fazer agora, tá? O item A e o item B. Não é para sair fazendo tudo igual maluco. Quando terminar, me avisa no chatzinho, acabei. Bota lá, acabei. E aí eu vou ver quando algumas pessoas tiverem acabado, eu vou corrigir. Vamos lá, só o A e o B. Eu vou só pegar um pouco de água para mim rapidinho.
Não esqueçam de colocar no chatzinho que acabaram, hein? Sol A e B.
E aí, ninguém acabou não, pessoal? Sara, Tainá, Milena. Eu fiz a B, mas eu me enrolei pra B. Deixa eu resolver então com vocês. Vamos lá. Considere um triângulo de vértices A, B e C. Determine, letra A, o perímetro desse triângulo. Pessoal, o perímetro do triângulo, ele é a soma de todos os lados, né? Então, como é que eu determino o lado AB? O lado AB vai ser AB ao quadrado igual a diferença entre os x ao quadrado mais a diferença entre os y. É só fazer a distância entre dois pontos, né? Eu vou descobrir o valor do lado AB. A diferença entre os x dá 2 e entre os y também dá 2, né? Aqui já falei, tanto faz fazer menos 2 menos 0 ou 0 menos menos 2. Vai ficar AB ao quadrado igual a 8. O AB dá 2 raiz de 2. Para fazer o AC, vamos lá. Diferença entre os x dá 4. Entre os y vai dar 10. Isso aqui vai dar 116. O AC vai ser a raiz quadrada de 116. Olha, pessoal, 116 dividido por 2 dá 58. Por 2 dá 29, por 29 dá 1. Então, o AC é 2 raiz de 29. E o BC vai ser BC ao quadrado. A diferença aqui dá 2 e a diferença ali dá 8. Vai ser 8 ao quadrado, que é 64, mais 4, 68. Vai dar raiz quadrada de 68. 68 dividido por 2 dá 34, por 2 dá 17, por 17 dá 1. Vai ser 2 raiz de 17. E o perímetro é só somar essa turma toda. 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 29, mais 2 raiz de 17. E não tem como fazer essa conta. Porque você só pode somar a raiz quando as raízes forem iguais. Bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra A? Achou alguma conta diferente? Foi na letra A, Sara, que você se enrolou ou foi na B? Não. O que você tinha errado aí na A? Não tinha me ligado que era pra fazer isso. É porque eu só vi que você passou a fórmula da área. Aí quando eu vi perímetro, ligado nisso aí, não. Tá, beleza. Então vamos fazer a B, a área. 6 menos 2. Deixa eu só anotar aqui. 6 menos 2. O B é 4 e 0. E o C, 2 e 8. Pessoal, para fazer a área de um triângulo, quando eu dou as 3 coordenadas, tá? A área vai ser metade do módulo desse determinante D. Eu vou escrever assim para facilitar. Onde o determinante D é essa criança aqui, ó. 6 menos 2 e 1. 4, 0 e 1. Em cima da fórmula, tá? 2, 8, 1. É só você fazer este determinante aqui. E como é que faz determinante 3 por 3? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna, e aí a gente vai fazer as 3 diagonais para a direita. Vamos fazer o resultado? 6 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes 1 vezes 2, menos 4. 1 vezes 4 vezes 8, 32. Vai pegar tudo isso aqui, menos... Agora eu vou fazer as para a esquerda.
0 vezes 1 vezes 2, 0. 8 vezes 1 vezes 6, 48. E 1 vezes 4 vezes menos 2, menos 8. E vamos lá os resultados. Aqui vai dar 28, menos, aqui vai dar 40. O resultado desse determinante dá menos 12. Então, a área vai ser metade de 12, não é? Porque é o módulo do determinante, que vai dar 6. Alguém achou algum valor diferente? Alguém encontrou algum valor diferente de 6? Quem fez o determinante? Pode falar que às vezes eu posso ter me confundido num sinal aí, ou eu ou vocês, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa letra B? Então, vamos lá, vocês podem fazer aí. A letra C e a letra D. Vamos lá. Vamos fazer um de cada vez? A letra C, porque pode ser que não dê tempo. Vou dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem a letra C, aí eu corrijo. Aliás, não, podem fazer a C e a D, tá? C e a D. Vou dar 7 minutinhos para vocês fazerem a C e a D, aí eu vou corrigir, aí o resto fica para casa.
Deixa eu só botar no slide aqui. Só para eu fazer item por item aqui. Vamos lá. O item C, a equação da mediana relativa ao lado AC. A equação da mediana relativa ao lado AC. Pessoal, o que é mediana, né? Então eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B e o ponto C. A mediana relativa ao lado AC. Pessoal, mediana relativa ao lado AC, ela vai sair do B e chegar ao ponto médio do lado AC. Eu quero a equação dessa reta aqui. Eu quero a equação desta mediana aqui, né, da reta que contém essa mediana. Então, o ponto médio do lado AC é muito simples. É só pegar as coordenadas de A e C e fazer a média. Qual é a média de 6 com 2? Soma, dá 8 e divide por 2, que é 4. Qual é a média de menos 2 com 8? Soma, que dá 6, e divide por 2, que dá 3. E o ponto B é o ponto 4, 0. Então, você tem que achar a equação da reta que passa pelo ponto 4, 0 e que passa pelo ponto 4, 3. O resultado vai ser até um pouco inusitado. Por quê? Quando a gente, vou fazer do jeito que vocês gostam, quer escrever a equação da reta e substitui os dois pontos, olha o que acontece. Y igual a 4m mais n e 0 é igual a 4m mais n. Tá? Quando a gente faz essa substituição, tá? Quando a gente faz essa substituição e subtrai, tá? Zera tudo, vai ficar 3 é igual a 0. Então, o que acontece aqui? O que acontece, pessoal, é o seguinte. Se a gente colocar isso no gráfico, tá? O ponto B, que é o ponto 4, 0, ele está aqui. Ponto B está aqui. Perdão, ponto B está aqui. E o ponto M, ele é o ponto 4, 3. Ele está aqui. A reta que a gente está procurando, quando acontece aquilo, seria isso.
Você não consegue resolver aquela equação e nem fazer ΔY sobre ΔX, porque o ΔX dá zero. Então, quando, tá, o x for igual, a equação da reta vai ser x igual a 4. É que vocês não estão acostumados com isso. Foi até bom ter acontecido isso, né? Essa vai ser a equação da reta, x é igual a 4. Ou seja, para qualquer valor de y, o x vai dar 4. Tá? Então, saibam que isso pode acontecer. Você pode estar tentando resolver, o m é ΔY sobre ΔX. Pode acontecer do ΔX dar zero e não existe divisão por zero. Então, você não vai encontrar m, tá certo? Não vai ter como encontrar o m. E a equação da reta, quando isso acontecer, vai ser x igual ao número repetido do x, né? Se o x é 4 aqui e 4 aqui, a equação da reta vai ser x igual a 4, independente do valor do y. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a esse item aqui? Esse é o item C, na verdade, né? Vou apagar isso. O item C. Agora vamos pegar aqui o item D de dado. E parece sempre com A aqui, cara. Em D. Equação geral da circunferência com centro no baricentro do triângulo e raio 5. Pessoal, como é que a gente descobre as coordenadas do baricentro do triângulo? É só fazer a média de todo mundo, né? É o x do baricentro e o y do baricentro. O x do baricentro vai ser 6 mais 4 mais 2 sobre 3, que dá 4. E o y do baricentro vai ser menos 2 mais 0 mais 8 sobre 3, que dá 2. Então, o centro da nossa circunferência é o ponto 4, 2, e o raio é 5. Como é que eu vou montar essa equação? Primeiro eu monto a reduzida. X menos 4 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, e agora eu faço produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 25. E organizo, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 8x, menos 4y. Os números vão dar 20, passando 5 para cá dá menos 5, igual a zero. Ficou apertado aqui, tá? Mas é só fazer o baricentro, tá bom? Faz as coordenadas do baricentro, achou o centro, que é 4, 2, o raio eu dei vale 5, e monta pela reduzida. E aí faz o produto notável e organiza para ela ficar parecida com a equação geral. Primeiro x ao quadrado, depois o y ao quadrado, depois quem tem x, depois quem tem y, e depois o número resultante das contas. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra C ou sobre a letra D? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. O restante aí vai ficar para casa, tá, pessoal? O restante dessas questões aí vai ficar para casa, tá bom? Então, vejo vocês daqui a meia hora na aula de física. Tchau, tchau, pessoal.